Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre a Indústrias Home. A Indústrias Home, isso mesmo, tá? O nome da empresa. Tinha ficado devendo para vocês uma última empresa lá do setor industrial para a gente fechar. Não é uma empresa que eu gosto muito, tá? Já vou adiantando, espero que eu consiga explicar ali ao longo da apresentação, né, os motivos, o porquê. Mas ela tem uma certa tensãozinha no mercado porque ela é uma empresa bem especulativa. De vez em quando ela ganha dinheiro e vocês sabem que isso é uma receita para dar errado, né? Aqui o release da empresa. O que ela faz, tá? Agora eles estão chamando a Home SA, tá? Enfim, mas é isso. A Home. Home fica mais fácil. Cara, a Home é uma empresa que fabrica máquinas. Então ela é claramente um negócio B2B, ou seja, ela fabrica máquinas pesadas, industriais, que outras empresas vão comprar para colocar nas suas fábricas e fazer os seus produtos, os produtos que cada uma comercializa. Então, ela é uma industrial ao quadrado, né? Ela está totalmente atrelada ao setor industrial, não só ela própria, quanto os seus clientes, né? Então, é um business, né, meio irregular. A gente já vai ver que o resultado dela, ele tem melhorado bastante agora recentemente, tá? Enfim, é uma empresa de 1,2 bilhões de reais, 1,2 bilhão de reais. É um valor relativamente baixo. E desde 2016 ela rodou com prejuízo. Quem lembra, um ano de muita crise no Brasil e tal, taxa de juros altos, economia meio mal. E desde então ela... Opa, tô lendo o resultado financeiro. Calma aqui. É a mesma coisa. Prejuízo. E desde então ela engatou uma melhora de lucro, né? Parece assim bem sólida essa recuperação. Se a gente for olhar o trimestral, cuidado, tá? Porque olhando o trimestral, a gente vê que é bem irregular os resultados dela. Vamos botar aqui seu lucro líquido, né? Então é 33 milhões, é 30, é 55 no trimestre, 86 no outro, cai para 40, para 20 e 21 foi forte, tá? 2021. Então, entre os trimestres, ela é meio irregular, porque quando você vende esses equipamentos muito caros, muito grandes, você normalmente não vende o mesmo volume certinho todo trimestre. Então, isso aqui é normal, tá? Essa irregularidade trimestre a trimestre, tá? Ela também tem uma questão do resultado financeiro, a gente vai chegar lá, mas não é isso que torna irregular, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Você vê que a margem dela varia muito, então o trimestre que ela entrega muito produto, ela dilui muito custo, a margem melhora, né? Nos trimestres que ela acaba entregando menos, a margem despenca, porque o setor industrial ele já trabalha com margens mais apertadas, a margem bruta dela nem é ruim, tá? Para setor industrial, mas EBITDA já é mais justinha. E, cara, é brutal a diferença. 4 pontos percentuais aqui faz muita diferença. Então, assim, ela olhando o global ano a ano, até que vai, tá? Deixa eu botar o final. Até que parece mais normalizado, né? Mas trimestre a trimestre tem bastante variação. Então, vamos voltar aqui pro release. É uma empresa que faz máquinas. Aqui na frente tem lá as máquinas, os tipos de máquinas e tal. E atualmente, como a gente viu, ela está num momento bem favorável, tá? Que eles estão destacando a entrada de pedidos, isso é bem interessante. A gente já fala mais disso quando chegar lá na hora. Mas os números estão bons, estão crescendo os pedidos. Que mais? A receita, né? Está crescendo em relação a 2021, que a gente viu que foi forte, num patamar alto, ainda assim crescendo um pouquinho. Na carteira de pedidas em alta, mas tem um ponto aqui que está incomodando um pouco, incomodou um pouco pelo menos, que é queda nas margens, tá? Isso aqui incomoda, porque quando você vê uma empresa no momento que ela está crescendo, aumentando vendas, o que você quer ver geralmente é diminuição, ou desculpa, né? Aumento da margem, é diluição dos custos fixos. A Home é uma empresa de custo fixo. A gente puxar aí os vídeos, a aula da Mondana, a última aula da Mondana foi muito boa, tá? Sobre as implicações de beta lá, a aula 9, recomendo todo mundo assistir. A gente discutiu sobre isso, empresas que têm muito custo fixo são mais arriscadas, tá? E quando você vê um crescimento aqui, expressivo de receita, você quer ver margens em patamares melhores. Tudo bem, né? Enfim, tem essa irregularidade que eu comentei, então pode ter tido uma entrega menor de... Você vê claramente que no segundo tri do ano passado, né, receitou mais. Desculpa, não receitou mais em termos financeiros, né? Receitou em unidades, né? Unidades, um pouquinho mais. Ou toneladas, engraçado, né? Vendemos tanta tonelada de máquinas. Então, ok, mas
Cara, é uma variação estranha, né? Uma variação meio difícil de analisar. Então, você vê que mesmo assim, uma queda na margem bruta, e como é uma empresa de margens apertadas, de custo fixo, a queda na margem bruta, ela derruba aqui embaixo a margem operacional. Uma empresa de 16% de margem operacional, ok, mas 10% é uma queda muito brutal, então o resultado piora bastante. Então, a gente viu um EBITDA com uma queda de 20%, tá? Então, vocês já estão começando a entender, né, o que eu acho difícil dela, porque eu não me interessa tanto. Voltando a falar da empresa, a empresa industrial de máquinas, aqui tem ó, mais ou menos o que eles fazem, tá? Máquinas ferramenta, torno, CNC, centro de torneamento, usinagem, torno vertical, mandrilhadora, faço ideia que seja, máquina de injeção de plástico, peça fundida, máquinas pesadas para a indústria, são coisas, equipamentos grandes, caros, tá? Você vê que ela vende 300 máquinas no trimestre, né? 300, 200. Então, são unidades grandes, caras, tá? Por isso é aceitável essa irregularidade entre trimestre e trimestre. Essa melhora dos últimos anos é difícil a gente. Dos outros motivos que eu não gosto tanto é que é muito difícil entender o que está acontecendo com o negócio dela. Tudo bem, agora eles até estão divulgando essa carteira de pedidos, ajuda a gente a ver, ter uma previsibilidade maior. Mas aquela melhora de sair de prejuízo para 200 milhões de lucro foi porque, né, ela continua mais ou menos com a mesma unidade, com a mesma capacidade de fabricação e tal. Ela não transformou muito o negócio, igual a Tupi, por exemplo, que teve vídeo recente. Cara, a Tupi transformou o negócio dela, dá para explicar a melhora expressiva. Ela vendeu uma unidade lá no seu em São Paulo, comprou outras, já entrou em outros segmentos de negócio, já expandiu para o exterior. A Home é mais ou menos a Home de sempre. Eles estão colocando boa parte desse mérito de ter melhorado em novos produtos mais modernos, né, de grau tecnológico mais moderno, indústria 4.0, que essa nova geração de equipamentos, né, é mais interessante para a empresa, mais rentável e tudo mais. Ok, mas é difícil a gente, né, enxergar isso de uma maneira palpável. Ela sempre teve essas fábricas aqui, velho. Vamos ver o site dela aqui rapidinho, fora do script aqui. Indústrias Home RI. E vamos ver quantas plantas industriais ela tinha em. Nossa, que é o webcast, foi mal. Central de resultados. Vamos ver quantas indústrias ela tinha lá em 2016, né? Foi o ano que a gente viu que fechou em prejuízo. Essa empresa mudou, comprou máquinas, vendeu linhas, não sei o quê. Mais ou menos a mesma coisa, né? 11 tá com 13 fábricas. É. Então, assim, ela mudou muito pouco para uma empresa que saiu de prejuízo para um lucro razoável, né? As linhas de negócio acho que eram mais ou menos as mesmas, faziam os mesmos produtos. Quer ver? Eu acho que ela ainda tinha aquela. Isso aqui eu já vou mostrar. Eram essas mesmas linhas. Então, assim, é complicado para você como analista. Como é que eu vou entender que agora vai ser empresa mais ou menos a mesma daquela época, né? E ela rodava com prejuízo, margem EBIT negativa, né? Margem bruta substancialmente abaixo, mas aqui EBIT já era pesado, negativa. E hoje tem um resultado bom, né? Então, esses são um pouco dos meus preocupações, né, com a empresa, ao considerar ela para investimento. Enfim, eles estão comentando sobre o mercado em geral, tá? E o ano global tal, e blá blá blá, feiras, né? O índice de confiança da indústria, isso é bem setorial, tá? Isso aqui é legal de ver. Capacidade instalada industrial aqui no Brasil em safra, ano a ano. Então, olha o impacto da pandemia aqui em 2020, né? Despencou, depois recuperou bem rápido até, né? 2022 é legal que tá ali, né, nas performances superiores, então parece que tá com a demanda boa mesmo, a gente vai ver na carteira de pedidos, então o ambiente tem incerteza e volatilidade, mas parece que tá bom, basicamente. Aí aqui a gente entra na Home especificamente, tá? Principais vantagens competitivas, investimento contínuo, desenvolvimento, tá? Né? Você vê muito genérico. Pedidos. Então, esse é uma informação que eu acho que ela não divulgava tanto assim no passado,
mas que é bem legal de ver. Então, por quê? Isso aqui é tipo o backlog, né? O quanto que, como são equipamentos grandes, complexos e tal, você não chega lá na Home e fala assim, me vê 3 dessa máquina e vou passar para buscar de tarde. Não, você faz um pedido e vai demorar lá um tempo para entregar, tá? Isso a gente falou já de indústria aeronáutica, das indústrias de defesa, é assim que funciona. Então, esse é um indicador muito importante do momentum que a empresa está, né? Com a carteira de pedidos aumentando, quer dizer que ela vai faturar mais nos próximos trimestres, é meio inevitável, né? A não ser que aconteça alguma coisa absurda. Então, é muito positivo ver que a entrada de pedidos está muito forte, tá? Tá mais forte que o ano passado, que estava aquecido, tá mais forte que no primeiro tri desse ano, né? Lembrando que tem alterações aí de um trimestre para o outro. Então, esse é um ponto bem positivo dela. Eu achei o mais legal do resultado dela desse trimestre é esse, que a entrada de pedidos está bem acelerada. Isso é muito interessante, tá? Então, eles voltam a falar de ambiente de incertezas, mas a verdade é que estão pedindo máquina. Então, é muito bom para eles, tá? Eu já vou falar logo aqui, né? Eles dividem o segmento de negócios em 3 grandes: máquinas home, as máquinas próprias lá, fundidos e usinados, que pelo que eu entendi, né, é um negócio mais simples e tal. Não mais simples, não sei, é muito específico para entender. Né? Outro segmento lá de material fundido, usinado e tal. E essas máquinas Burkhardt e Weber são as 2 fábricas que ela tem na Alemanha, tá? É uma linha separada, até porque tem dinâmica diferente, é receita em moeda estrangeira, então eles separam aqui. Mas no geral, todos crescendo, então não tem muito o que comentar sobre isso, né? E esse é de longe o dado mais positivo do resultado dela, tá? Todas as subsidiárias estão indo bem, tá? Então, a carteira de pedidos, qual que é a diferença disso aqui? Isso aqui é a entrada de pedidos novos no trimestre. A carteira é o saldo resultante, é o backlog, propriamente dito, né? 900 milhões aí em máquinas a faturar, né? Ou seja, quase 1 bilhão, é um valor bem relevante também, cresceu muito em relação ao ano passado, esse trimestre. Então a empresa está num crescente e a tendência é isso aqui se refletir na receita, nos resultados dos próximos trimestres, tá? Então esse é o dado, é muito bom, é muito positivo. Agora vamos para os resultados financeiros, e aqui começam os problemas, tá? Enquanto estamos falando de receita, tudo bem, tudo certo, crescendo receita, lembrando, né? Pedidos, a receita é uma consequência direta do número de produtos que você vende, mas tem outras coisas envolvidas, aí tem ticket médio, tem efeito mix, né? Tem efeito cambial, como é o caso aqui, pelo menos de parte do resultado. Então aqui já entram outros fatores, cresceu já bem menos em relação ao ano passado, cresceu mais em relação ao primeiro tri, mas tá ok, ainda tá bom, tá? Enfim, então tá todo mundo crescendo um pouquinho. A Burkhardt Weber caiu em relação ao ano passado, mas né, isso aí não é a diferença. Que a gente viu uma quebra de receita por região geográfica, então o principal negócio da empresa é Brasil, com certeza. E, enfim, tem uma parte da receita aí vinculada ao exterior, tanto de exportação quanto dessa unidade aí que já é direto lá no exterior, tá? Então aqui a gente vê receita em dólar, receita em reais, não faz tanta diferença, embora eles coloquem o câmbio como ali algo que impactou o resultado, mas você vê que a receita, grande parte é em reais, aí sei lá, 80-20 mais ou menos, né? 80%, não, tá aqui, né? É isso aqui, mas talvez alguma coisinha por aí. Bueno, agora começam os problemas, tá? A margem bruta e operacional. Não é legal você ver essa queda de margem quando você tá vendendo mais. Você quer o contrário, pô. Empresa de custo fixo que tem lá as mesmas indústrias e tal, custo fixo industrial, que é, né, da operação, de salário e tal. Você quer ver diluir isso aqui quando você tá vendendo um volume maior. Tá? É muito estranho, as explicações também não são boas. O carrego dessa margem bruta para EBIT também pesado. Tá? Então, ó, quais são as explicações para queda de margem? Mix de produtos, isso não é bom, quer dizer que ela está vendendo produtos de menor valor agregado ou de menor margem, alguma coisa assim, que não é interessante, tá? Valorização do real, também nada, não é o que deveria estar explicando. Então não é bom esse resultado de margens, tá? Aqui no exterior, bom, essa empresa não tinha que ter nada a ver com a valorização do real. Ela tá lá na Alemanha, ela vende lá para fora. Caiu 8% margem. Aqui eles explicam que é pela sazonalidade que não teve entrega. E tudo bem, né?
E usinados, mesma coisa aqui, custo de desenvolvimento. Então todo mundo cai, cada um por um motivo diferente, né? Não é um bom presságio. E o carrego dessa queda de margem pro EBITDA, né, machucou demais. Pesou bastante, tanto pro EBIT quanto o EBITDA, daí 4 pontos percentuais, quase 5 pontos percentuais. Muita coisa, né? Então a empresa conseguiu ter uma queda de EBITDA mesmo, que é o 20% de EBITDA em relação ao ano passado, mesmo com um cenário bom. Então isso não é legal nem um pouco, tá? Eles botaram muita culpa no resultado líquido financeiro que caiu, mas a gente vê lá que o resultado financeiro é o de menos, tá? É uma empresa que tá rodando com uma margenzinha, uma dívidazinha meio chatinha, não é nenhum desespero, mas num momento desse de aumento na taxa de juros, você não quer ter cadê dívida. Né? Você não quer ter 2 vezes dívida líquida e EBITDA, né? Então, ela investiu bastante em CAPEX 2021 e 2020, o que é legal, né? Ela estava enxergando um mercado favorável, né? Talvez destravando mais capacidade produtiva. Só que, né, dívidazinha vai começar a pesar um pouco e tal, né? Então, ó, a parte da dívida aqui, ó, investimento, modernização e tal. O CDI, eles estão falando do caixa, né? Não da dívida, no que ela é atrelada. Né? Tá aqui a evolução. Enfim, é isso aqui, ó, ela tem muito pouca informação, né? Não tem mais detalhe no release, então, tipo assim, eles poderiam detalhar mais qual que é o plano de investimentos. Não, estão botando bastante CAPEX, porque a gente está expandindo capacidade produtiva, né? Porque a demanda tá grande, ou vamos modernizar, vender máquinas mais modernas de maior valor agregado, ou esse resultado de pressão de margem está duro, mas é porque a comparação era muito forte em 2021, mas a gente tá acomodando. Cara, não tem nenhuma dessas explicações. É só, caiu, piorou, melhorou. Então fica difícil a gente tentar desenhar na nossa mente, né, uma tese de investimento numa empresa dessa. Não, vou investir na Home porque os números estão bons, ela está expandindo, vai ter um projeto lá que vai aumentar a capacidade, aí com o tempo vai começar a diluir melhor os custos fixos que estão pressionados agora, essa dívida está pesando, mas logo eles vão desalavancar, a gente não consegue desenhar. Então, acaba que vira uma empresa de risco alto para investir. E o risco não está no negócio, na fabricação das máquinas, né? Que a gente viu, é meio cíclico, mas tá bem, tá performando bem. Veio pandemia, saiu pandemia, continuou crescendo. Então, isso é ok, o negócio. Só que pra gente, como investidor, falta muita coisa ainda. Falta um pouco mais de detalhe, um pouco mais de mostrar um planejamento, né, alguma coisa assim. Essa queda de margem machuca um pouco, né? Os números estão bons, a gente viu lá, né? Ela tá lucrando 200 milhões mais ou menos por ano, tá no anual. Para uma empresa de 1,2 bi é ok, né? Mesmo com dívida é aceitável, mas e aí, qual é o futuro da Home? O que ela vai fazer? Então, por esses e outros motivos, né, eu nunca gostei muito dela. Ela sempre foi mais ou menos assim. Claro que agora tá mais animada, né? A 200 milhões de lucro do que era 100, a menos de 100. Mas mesmo assim, eu ainda não sinto muita firmeza assim para investir nela. E a grande parte das pessoas, não vamos enganar ninguém, tá? Investe pelo caráter especulativo, não parece grande coisa, mas olha só aqui, ó, o histórico dela nos últimos 5 anos. Então, aqui, tudo bem a empresa tá lá comendo pão que o diabo amassou. Ela não tava ganhando dinheiro, lembra? Né? Nessa época, os lucros estavam bem modestos. Aí, em 2021, até melhorou, é verdade. Isso, bum, ela foi lá pra cima, pra R$30 lá. É o dobro do que tá hoje, né? Então, ela valia 2 bi e pouco, tá? Nem é nenhum absurdo, mas depois volta com um resultado bom também. Então ela tem um caráter especulativo, pessoal, e a grande maioria das pessoas que se interessa pela Home ou que compra a Home é por causa disso aqui. Viu ela subir de 3 para 30, 10 vezes e ficou deslumbrado e tal, deve ter visto algum produtor de conteúdo falando alguma bobagem e foi lá comprar sem entender a empresa, tá? Então não faço isso nunca, com empresa nenhuma. Se você não entendeu os porquês, não entendeu o que aconteceu, deixa pra lá, tem outras alternativas de resultado. Mas ela aumentou 10 vezes, cara. Isso aí a gente já viu acontecer e desacontecer muitas vezes. Então, esse é o principal recado pra falar dela, tá?
cuidado com especulação na empresa que é grande, aí quem comprou aqui se ferrou, simplesmente, né? Não tem muito o que falar. Então, só invistam em empresas que vocês conseguem estabelecer, assim, né, uma estratégia de investimento razoável e coerente. Eu não consigo com a Home e eu tô fora. Ah, pô, tá bom, pô, tá crescendo e tal, mas não é assim que funciona. Então, para você chegar ao ponto de investir numa empresa dessa, você tem que saber de alguma coisa que a gente não sabe, que eu não sei. Então, você tem que ver. O pessoal fala que as máquinas dela são boas e tal, mas você tem que ter uma informação assim a mais. E não é vendo videozinho besteira de YouTube, tá? Que você vê uma dica que você vai ter assim tipo de informação. Então, era isso. Acho que ficou bem claro, né? Muito diferente do Mantupi, por exemplo, né? Claro que não necessariamente a gente precisa comparar uma coisa com a outra para ver, mas, cara, a Tupi tem um plano de crescer interessante, né? Reformulou os negócios, focou no que era mais interessante, tá vendo uma expansão de margem gradual, tá migrando para produtos mais interessantes, tá fabricando em várias regiões do mundo, com acesso a novos mercados. Um plano claro que a Home tá aumentando a carteira de pedidos. Ok, mas e aí? Né? Pressionando margem, a dívida está aumentando, por que o aumento da dívida? Né? Essa margem vai voltar, a gente não consegue entender, logo, muito difícil tomar uma decisão de investir numa empresa dessa. Né? Então, até para colocar no tópico dela aqui, agora é Home, né? Ela chamava Indústrias Home, acho que simplificou. A curiosidade, a Home é uma das primeiras empresas que divulga o resultado, daqui a pouco deve estar saindo. Vamos fazer, eu não vou fazer aquele modelo aqui de acompanhamento, né? O que vê no próximo, porque eu nem sei quando vai ser o próximo trimestre que eu vou ver ela. Eu vou fazer um mais basicão aqui, ó, de pontos positivos e negativos da empresa. Né? Porque esse é algo meio atemporal, né? Então, em termos de pontos positivos, dá pra gente colocar, né? Um momento de recuperação da indústria, né? Da indústria brasileira, que são os clientes deles. Então, carteira de pedidos aumentando. Tá. Enfim, vamos ver lá o que tem de vantagens, né? Bons resultados desde o ano de 2016, né? Vamos já para os negativos, se lembrar de outra coisa a gente coloca, né? E pontos negativos dela né? Dificuldade principal em obter informações mais aprofundadas, né? Mais detalhadas. Não é detalhe que a gente quer também, né? É mais informações sobre o que a empresa pretende fazer. Sobre o futuro da empresa, sobre a conduta da empresa, né? O que a empresa está fazendo, o que eles pensam, né? Conduta da empresa. Nossa, hoje tá difícil, hein, escrever. Que mais, né? Volatilidade das margens. Ainda para dizer volatilidade das margens compromete também o entendimento do negócio. Não dá para entender, né, o que está acontecendo aqui com a, né, assim, a margem está caindo, mas é o que é custo fixo, é produto de menor valor agregado, não dá para entender o que está acontecendo com a empresa. Que mais, né? Risco, grande parte dos custos são fixos, o que, segundo a análise de mercado, implica uma empresa de risco maior, tornando a empresa mais arriscada. Lembrando, né? Risco é tanto para o positivo quanto para o negativo. Se ela acerta a mão naquelas margens e aquilo ali volta a aumentar, o lucro dela explode, né? Mas é risco, né? Ela pode, da mesma forma, despencar, tá? Investimentos, dispêndio de CAPEX, vai botar CAPEX alto nos últimos anos. CAPEX não tem jeito. Tem muitas justificativas. Sim, é claro que a empresa sabe o que ela está fazendo, né? Estamos com CAPEX alto por causa disso. Só que a gente não sabe, a gente tem que saber o que está acontecendo. Acho que é mais ou menos por aí, né?
Então, quando você pesa tudo isso, os números estão bons, mas é difícil enxergar o futuro da empresa, é difícil enxergar quais são as vantagens competitivas. Ela fala que é produzir máquinas boas, basicamente, né? Enfim, tem muita opção de investimento aí no mercado que você consegue desenhar, assim, né? Uma tese de investimento melhor, tá? Acho que é isso, não vou inventar muito, não, tá? Então, pessoal, mas principalmente, vou colocar aqui, vai, não ia colocar, mas vamos colocar, né? Ação, porque aí eu não tô falando da empresa, é do comportamento da ação. Tem comportamento especulativo. Com empresas pequenas, você nunca sabe. Tem os influenciators da vida aí. Então, cuidado, pessoal. A maior mensagem que eu dou pra vocês da Home é essa. Cuidado, porque se você investir na Home, provavelmente, cara, dificilmente, vou falar a verdade, né? Dificilmente você é um cara que tem essa informação que ninguém tem, né? É porque você entrou numa especulação de alguém aí, sei lá. Vocês nunca falam, vocês nunca abrem de onde veio, né? A sardinhagem. Oh, isso aí é minha análise. É porra nenhuma. Vocês não têm essa capacidade. Então, cuidado, pessoal, com esse tipo de ativo especulativo, tá? Do jeito que vem, vai, tá? Se não tiver reforçado por números robustos, o resultado que vem do mercado vai, assim, com a mesma facilidade, tá? Mas ok, eu sempre dou uma olhadinha, sempre não, né? De vez em quando dou uma olhadinha na Home, não custa nada olhar, estudar é sempre interessante, empresas diferentes. Vai que um dia eles começam a passar mais informação, você começar a entender o que está acontecendo, eles mostram um plano de longo prazo para a empresa. Não, a demanda, o addressable market aqui aumentou, a demanda desse produto vai aumentar. Né? Sem saber esse tipo de coisa, fica difícil investir numa empresa assim, tá certo? Né? A Tupi melhorou muito ao longo do tempo, a própria Shoes que eu falei na live recente melhorou, né? A Home tá faltando um pouquinho ainda, tá? Mas é isso aí, pessoal. Bacaninho o vídeo também. Boa oportunidade pra gente ver e aprender alguma coisa. Então por hoje é só. Um grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!